Oi pessoal, tudo bem? Eu vim contar um pouquinho da minha experiência, como é que tem sido quase um ano com o DIU de cobre para vocês e deixar aqui, né, claro, porque eu pesquisei bastante no YouTube e não achei nada falando a respeito do DIU de cobre. DIU de cobre porque eu não queria fazer a laqueadura, quer dizer, eu não tenho ainda certeza se eu quero laqueadura e eu precisava de um método contraceptivo. Já que eu tenho 2 filhos, né, e enfim, não pretendo ter mais filhos, mas o método da laqueadura para mim, no momento, não é o mais indicado, porque eu tenho muito medo de engordar, tenho muito medo de coisas irreversíveis, sabe? A palavra irreversível para mim é muito forte. Então, eu tô meio assim ainda de fazer. Eu tô tentando convencer o esposo ainda a fazer a vasectomia. Por que eu escolhi o DIU de cobre? Eu escolhi o DIU de cobre porque eu tenho problemas sérios com hormônios, tenho muita enxaqueca, eu engordo muito fácil, eu me sinto muito mal quando tomava contraceptivo oral, né? No caso, a pílula. Eu tomei por anos, porque eu tive síndrome ovárico policístico, e aí depois porque eu não queria engravidar. Engravidei, esqueci, entre aspas, disso. E quando foi para escolher o método contraceptivo, eu estava usando a pílula, se não me engano, eu estava usando a Tele, que é própria para quem amamenta. Mas acabei falando assim, não é bem isso. Eu preciso usar outro método e tal, que não seja nada de gestão de hormônios, uso de hormônios, porque eu estava saturada e passava muito mal, assim, pedimos autorização ao plano de saúde, porque tudo foi coberto pelo plano de saúde. Coloquei no hospital, tá? Mas tem médicos que colocam em consultório. Foi marcado umas 3 vezes, porque teve problemas com questão do plano de saúde, questão de vaga no hospital e questão depois que a minha filha internou. Então, demorei umas 3 a 4 vezes pra gente conseguir marcar definitivo. Eu cheguei no hospital, fui pro centro cirúrgico, tomei uma anestesia daquela só pra dormir, e aí foi colocado o DIU numa boa, muita mesmo. E aí minha ginecologista me sugeriu tomar uma bateria de remédios. Eu tomei anti-inflamatório, antibiótico, porque ela falou que o DIU pode dar algum tipo de infecção, e pra gente logo prevenir, eu já ia tomar aqueles remédios. E eu tomei, acho que foi 7 dias de remédio, foi relativamente tranquilo. Tomei nos horários certinhos e não tive mais nada. Menstruei depois de alguns meses, porque como eu falei, eu amamentava, então amamentando você não tem um descontrole, né, do corpo. Então eu fui menstruar final do ano mais ou menos, mas eu já tinha feito uma outra, assim que a médica passou 15 dias depois que eu coloquei o DIU, ela pediu para que eu fizesse uma sonografia e vi se estava no lugar direitinho para liberar, né? Liberar a ter relação e blá blá blá. E aí eu fiz a ultra, tudo direitinho, tudo no local certíssimo, e ela me liberou. Menstruar lá pra dezembro. Cara, foi uma menstruação sinistra. Acho que também pelo choque de mais de um ano sem menstruar e pelo fato de estar com um DIU de cobre, foi bem intenso, fluxo bem prolongado, acho que foram 8, 7 dias, sei lá. E foi bem forte. E eu cheguei a comentar com ela, mas isso infelizmente é um dos contras do DIU de cobre. E aí ela falou, a gente vai vendo, se a gente vê que tá muito, a gente tira. 3 vezes, né, tudo nessa mesma média. Só que como eu estou sem hormônios, meu ciclo é muito longo e irregular. Meu ciclo tá durando 35 a 40 dias. Mas isso não é culpa do DIU, isso é culpa do meu corpo, porque ele é assim. Né? Quando eu tomava hormônios, né? Quando eu tomava anticoncepcional, ele era certinho, né? Era um reloginho. Mas eu parei, então tá natural, então
vai ter esses problemas. E aí eu fiz outro ultrassom com 6 meses de colocado, foi em fevereiro, alguma coisa assim. Fiz ultrassom, tudo certinho, tudo no lugar, tudo perfeitinho, tudo direitinho. Prós e contras, vamos lá, dos dois tipos de DIU. O DIU de Mirena, ele pode, que é hormonal, ele pode zerar totalmente a sua menstruação ou o fluxo vir pouquíssimo. Eu não quis essa primeira opção por conta do hormônio, como eu já falei. E ele tem a duração de 5 anos somente, tá? Então ele pode diminuir bastante o seu fluxo, se você tem fluxo muito intenso, ou zerar. Tem mulheres que não menstruam com DIU Mirena. Mais caro do que o DIU de cobre. O plano de saúde acho que cobre, eu não sei, porque eu não entrei muito em detalhes, mas isso é bom você pesquisar com o seu plano de saúde. O SUS também cobre, mas cobre somente de DIU, tá? O de cobre. O SUS só cobre de cobre. Os benefícios de cobre. São 10 anos, você não usa nenhum tipo de hormônio. Contras do DIU de cobre. Aumento do fluxo, demais. Aumento demais de fluxo, aumento de cólica. Então, para quem tem tendência a ter um fluxo muito intenso, não é muito indicado. E o contra do DIU de Mirena é a questão de você poder engordar, né? Porque hormônio você geralmente engorda. E só ser 5 anos. Mas isso aí vai de acordo com a sua necessidade, vai de acordo com o que você precisa, né? No meu caso, eu precisava de algo sem hormônios e basicamente sem hormônios, né? Então só tinha a opção do cobre. Não dói pra colocar, não doeu, eu não senti nada, só uma cólica depois, mas não foi nada absurdo, mas uma cólicazinha. Eu indico sim, pra quem não pode tomar nenhum tipo de hormônio, mas converse, claro, com o seu ginecologista, explique a sua situação, provavelmente ele já sabe, né, se você não tomar, ou usar o hormonal, ver o que se adequa melhor a você, né, a sua necessidade, mas eu indico bastante. Só tem esse contra do fluxo ser muito intenso, que isso não é legal, né, infelizmente não é legal, mas tá ok, né, é o natural. Então só não gosto dessa parte. Como eu falei, tudo foi coberto pelo plano de saúde. O plano de saúde cobriu tudo. A anestesista a gente pagou por fora, não foi reembolsado, a gente pagou por fora, mas foi reembolsado pelo plano de saúde. Reembolsado acho que até total, se não me engano, não, parcial, pelo plano de saúde, e foi tranquilo, foi ok. Então a gente fez todo o procedimento pelo plano de saúde. E como eu falei, o SUS cobre, mas somente o de cobre, o Mirena não. Assim, não sinto absolutamente nada. Eu às vezes até esqueço que eu tô com ele, porque você não sente nada. Embora esteja com algo dentro de você, você não sente nada. O ideal é a cada 1 ano você fazer uma ultrassonografia para saber se está no local direitinho. Eu sou neurótica, eu sou a louca, então eu sempre falo, eu já falei que é de 6 meses que eu vou fazer. Então eu não tenho o que reclamar, não tenho. 6 meses eu vou lá, faço a minha ultra transvaginal e vejo lá se está no lugar direitinho, a médica veio e fala pra mim, tá? Uma amiga minha também foi meio que indicada por mim, comentei com ela que eu tava usando, ela, eu vou usar também. No caso dela não aumentou o ciclo, não mudou o ciclo, no caso dela tá adorando, só que no meu, como eu falei, aumentou sim o ciclo, aumentou o fluxo da menstruação, mas sempre foi intenso, então é meio complicado comparar, né, dizer que foi por conta do DIU. Mas dois contras do DIU de cobre é esse. Tá, eu espero muito que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Espero que seja sido um vídeo esclarecedor. Me desculpem se tiver algum barulhinho de ventilador, alguma coisa assim, porque tá muito calor atualmente. E qualquer dúvida, vão lá na página que eu vou contar mais um pouco, se quiserem que eu conte por lá. Entre na página, porque às vezes pelo YouTube é muito difícil responder, mas eu sempre respondo, tô tentando responder os comentários de vocês no YouTube, tá? E é isso, qualquer dúvida, podem me perguntar que eu não tenho problema nenhum em responder. E é isso, beijo, tchau, tchau.